Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mamãe Plena. E hoje eu estou aqui acompanhada. Qual é o seu nome? Se apresenta. Gustavo E da Helena. Meus filhos. Hoje é domingo à tarde, a gente está aqui em casa e eu vim bater um papo com vocês sobre produtividade. Quem convive comigo, próximo, minhas amigas, minha família, até meus pacientes, sempre me perguntam como que eu faço para dar conta de tudo que eu faço num dia. Inclusive as meninas que estão aqui trabalhando comigo hoje, elas sempre me falam isso. E na verdade, eu acho que são duas coisas importantes. Primeiro, planejamento e segundo, disciplina. Então com isso, com essas ferramentas, com planejamento, com disciplina, a gente consegue fazer com que o nosso dia dure mais, que seja mais produtivo, mais assertivo, e que a gente perca menos tempo fazendo coisas desnecessárias. Vocês já pensaram quanto tempo da vida de vocês perdem fazendo nada de útil? Ali, rolando nas redes sociais, sem acrescentar nada, ou sentada no sofá... ou sentada no sofá por horas a fio, só lá zapeando os programas que não são produtivos, que vocês nem gostam tanto. Então, quando a gente não sabe o que deve fazer com aquele tempo, às vezes a gente gasta o tempo à toa, né? E acho que eu tenho de forte em mim é justamente a capacidade de fazer o planejamento do meu tempo. Porque, claro, meu dia também só tem 24 horas como de todo mundo. É claro, eu também preciso dormir muitas horas por noite. Então, a questão é como aproveitar melhor o tempo que a gente tem disponível. Mamãe. E não adianta só fazer o planejamento, a gente tem que executar, tem que ter disciplina para aquilo. Então, se você se propôs a acordar a tal horário, acorde a tal horário, apague a sonequinha do celular. Se você se dispôs a passar lá 50 minutos do seu dia fazendo atividade física, já bota a roupa na hora, já vai, sem aquela enrolação, sabe? Eu acho que isso faz com que fique tudo mais produtivo. E quando você se dispõe a gravar um vídeo e seu filho fica no seu pescoço, você continua gravando, porque essa é a ideia. Assim, ó. Agora você tá aparecendo? E hoje eu vim trazer para vocês como que eu faço a principal ferramenta do meu planejamento, que é o meu planner, bem bonito. Esse ano eu tenho usado esse planner, na verdade esse planner dura 1 ano e meio, então eu venho usando ele já há bastante tempo. E realmente eu acho que é a principal ferramenta que eu uso no meu planejamento. Eu já vi muita gente que às vezes compra um planner, compra uma agenda, mas não sabe muito bem o que fazer com aquilo e acaba, na verdade, desperdiçando dinheiro e tempo, né? E eu realmente faço o meu planner ser minha ferramenta de organização e planejamento. Então, geralmente no domingo, quando tá acabando a minha semana, começando a próxima, é quando eu sento com ele pra fazer essa organização. Uma dica que eu dou é fazer com que esse momento seja gostoso. Então, você pode fazer com seus filhos, você pode fazer escutando uma música, você pode fazer tomando uma bebidinha especial que você gosta, porque aí você vai fazer esse planejamento ser mais prazeroso, não uma obrigação propriamente dita, mas sim um momento bacana do seu dia a dia. Então vamos lá. Eu sempre tenho um planejamento mensal que eu faço no final de cada mês pro mês seguinte. Então eu já sei mais ou menos. A tia Fê vai ficar com vocês, Vira. Então normalmente eu já começo o meu planejamento mensalmente, organizando ali numa agenda mensal o que eu tenho de compromisso. Como eu trabalho com agenda de plantão de final de semana, plantão noturno, esse primeiro planejamento mensal me ajuda a entender justamente esses compromissos que são tão importantes. Eu não posso falhar, né? Então o primeiro passo é pegar esse meu planejamento do mês para saber quais são os compromissos que eu não posso perder na semana, os plantões que eu tenho, enfim, e transpor isso para o meu planejamento semanal. Então aqui eu já tô com uma página em branco de atividades para eu planejar a semana que vai começar. E aí então eu sento no meu momento com o meu chazinho, fazendo alguma coisa que eu gosto e vou começar a pensar o que eu quero para essa semana. Então eu vou definir primeiro qual vai ser a meta da minha semana. O que eu acho que eu preciso melhorar essa semana, o que eu senti falta nos últimos dias, ou qual desafio novo me foi lançado, que no caso, essa semana, a meta vai ser conseguir evoluir mais num curso que eu tô fazendo online, um curso que eu me dispus a fazer e eu tenho percebido que nos últimos dias eu não tenho me dedicado tanto a isso. Então, como essa vai ser a meta da minha semana, eu tenho certeza que eu vou conseguir disponibilizar mais tempo e energia para isso. Então, essa definição de metas acho que é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir realmente cumprir com os nossos objetivos, né? Crescer mesmo como pessoa. A partir daí, eu tenho aqui 7 dias para realmente desenhar o que eu vou fazer.
E eu vou começar, obviamente, pelos compromissos inadiáveis. Então, quais plantões eu tenho que fazer, quais horários de atendimento, em qual serviço eu vou estar. Como eu tenho mais do que um emprego, eu preciso desenhar realmente isso, por isso que eu acho que é tão importante o papel. Eu preciso desenhar tudo isso para não ter aquela questão de ter que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, para não bater horário. Lembrando que eu moro em São Paulo, eu tenho que ter tempo de deslocamento, então eu preciso realmente desenhar. Depois que eu definir os meus compromissos principais, eu vou pegar aqui algumas ferramentas que eu tenho no celular para entender alguns outros compromissos que eu também tenho que eu não posso deixar de cumprir. Um deles é o aplicativo da Escola das Crianças, porque as crianças estão tendo aula online e eu preciso entender aqui quais aulas foram separadas para cada um, qual é o horário. Hoje em dia as crianças têm aula individual com as professoras, aula em grupo, aula em mini grupos. Se eu não escrever tudo isso, eu não desenhar, é muito grande a chance de eu não conseguir cumprir com a atividade deles também. E eu preciso encaixar o horário deles nos meus horários. Se eu não puder dar conta daquela atividade, por exemplo, amanhã eu já sei que eu vou ter que sair mais cedo e eu não vou estar aqui. Então eu preciso bolar estratégias para que as atividades deles aconteçam. No caso, pedir ajuda para minha mãe, pedir ajuda para minha funcionária. Outra parte fundamental do meu planejamento é saber quando você vai precisar de ajuda, quando você vai contar de ajuda, quem você tem disponível. Isso tudo ajuda muito a gente dar conta do que a gente precisa, né? Então eu já desenhei as minhas atividades principais, já desenhei as atividades das crianças e aí então eu vou para a parte mais gostosa, que é o que eu desejo fazer do meu dia a dia, que pode ser um pouquinho flexível com relação ao horário, mas que me faz muito bem e eu não quero abrir mão de fazer. Por exemplo, qual tempo eu vou separar para fazer a atividade física, qual tempo eu vou separar para ler um livro, qual tempo eu vou separar para arrumar as unhas. Tudo isso eu acho que é importante também, isso me faz bem. Então eu também separo e anoto aqui. Outras coisas, eu vou precisar ir no mercado essa semana ou vou precisar pedir comida, então eu já vou anotar aqui a listinha de compra também e já vou acionar qual serviço de entrega eu vou precisar. Então, usando o planner de uma maneira bem realmente efetiva, isso ajuda a minha semana, ajuda a minha rotina, ajuda a minha vida, eu consigo produzir muito mais. Mas não adianta só fazer tudo isso, né? Só desenhar, tem que depois pôr em prática. Então, o que eu faço? Eu deixo isso aqui na minha escrivaninha, no meu local de trabalho, e todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vejo lá o que eu tinha pensado. Se surgiu algum imprevisto, alguma coisa naquele dia, eu vou anotar ali que eu preciso acionar, que eu preciso fazer, talvez realocar algum compromisso de horário, e já vou ao longo do dia também ali ticando o que eu já fiz. Não tem sensação melhor do que você ir ticando todos aqueles compromissos que você se propôs a fazer, sabe? E ver que realmente você vai dando conta. Então, todo dia de manhã eu dou uma olhadinha, me planejo o que eu tenho que fazer e ao final do dia eu também dou mais uma olhadinha antes de dormir e planejo o que por acaso não consegui fazer, eu preciso remarcar ou qual compromisso novo surgiu e dar uma adiantadinha no dia seguinte também. Então, precisa fazer e precisa consultar regularmente. Eu faço isso todo dia. Por isso também eu faço sempre questão de ter um planner, um caderninho, realmente com a minha cara, bonitinho, eu faço desenho, eu pinto, enfim, isso me motiva a continuar fazendo. Eu acho que você tem que descobrir o que te motiva, quais ferramentas realmente você pode usar nele para você fazer com que ele seja duradouro, que ele seja frequente, com que isso entre na sua rotina do dia a dia, para que você consiga aí alcançar os objetivos que você se propôs. Então, tendo tudo isso anotado, escrito, acho que a gente primeiro tira um peso da cabeça, né? Fica ali anotado. E segundo, é meio que um compromisso pessoal, sabe? Você escreveu aquilo, você vai se sentir motivado a fazer aquilo por você mesmo. Bom, então eram essas as dicas que eu vim trazer para hoje. E eu espero que vocês também se motivem a fazer o mesmo. Um super beijo. Ah, peraí que eu vou chamar uma galerinha para vir se despedir aqui comigo. Tchau!